Um bom dia a todos os meus amigos, ouvintes e que semanalmente escutam e como também refletem um tema que é escolhido. E é claro, mais do que nunca hoje, nós vamos refletir um pouco sobre a Páscoa. A Páscoa que é o cerne de toda a fé cristã. O tema que eu escolhi hoje é a ressurreição de Cristo. É um acontecimento na história, embora rompa o âmbito da mesma e a ultrapassa. O fenômeno da ressurreição de Jesus não é a superação da morte clínica, que conhecemos muito bem na ótica da medicina, mas que num certo momento termina com uma morte sem retorno. Isso quer significar que a mesma pertence a uma esfera da realidade que normalmente escapa aos nossos sentidos. Portanto, a forma da ressurreição de Jesus significa que Jesus não pertence mais ao mundo perceptível dos sentidos e com os sentidos, mas ao mundo de Deus. Entretanto, ele pode ser visto só por aquele a quem ele mesmo concede e não a outro. Outro aspecto importante: Jesus não voltou à vida biológica normal depois. Segundo as leis da biologia, como aconteceu com Lázaro, o filho da viúva de Naim, que retornaram à vida no tempo, no espaço, e que depois tiveram de morrer novamente, com Jesus não foi assim. Não pertence ao mundo dos mortos, embora possa, de algum modo, manifestar-se no mundo da vida. Outro aspecto a ser considerado em relação aos encontros com o ressuscitado é que é uma realidade distinta de experiências místicas, nas quais o espírito humano, por um momento, é elevado acima de si mesmo e enxerga o mundo do divino e do eterno. A experiência mística é uma superação momentânea do âmbito da alma e das suas faculdades de percepção. Mas não é um encontro com uma pessoa que externamente se aproxima da gente. Paulo é um caso típico, São Paulo, a conversão de São Paulo. Quando ele estava a caminho de Damasco, que aliás era um acontecimento na história, teve a experiência de um encontro com uma pessoa viva. O essencial na ressurreição de Cristo é algo que ultrapassa aquilo que podemos imaginar, pois não foi revitalizado um indivíduo qualquer morto num determinado momento, mas na ressurreição verificou-se um salto ontológico que toca o ser como tal. Foi inaugurada, assim, uma dimensão que nos interessa a todos e que criou para todos nós
um novo âmbito da vida, o estar com Deus. A fonte é Ratzinger, no livro dele Jesus de Nazaré, 2011, página 245. Portanto, a ressurreição de Jesus ultrapassa a história, embora deixasse seu rastro na história. E por incrível que possa parecer, a ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico, mas sem margem de dúvida inaugura e descerra um espaço novo que abre a história para além de si mesma e cria o definitivo. Nosso teólogo e Papa Ratzinger é muito feliz quando ele afirma assim: a ressurreição não é um acontecimento histórico do mesmo gênero que o nascimento e a crucificação de Jesus. É algo novo, um gênero novo de acontecimento. E a explicação torna-se lógica enquanto pode ser atestada por testemunhas. E ele continua como um acontecimento de qualidade completamente nova. A ressurreição é um acontecimento histórico, como já disse antes, mas num sentido muito próprio, pois ela está no limite da história, ou seja, está dentro e fora da história. E com isso a história se abre àquilo que está além da história, que nós na teologia chamamos de a escatologia. É bom observar, meus queridos irmãos e irmãs, que ninguém viu exatamente o instante em que Jesus ressuscitou. Mas podemos saber, sim, através das aparições, que ele de fato havia ressuscitado. E fato semelhante se dá na encarnação de Deus na história humana, no seio de Maria. Ninguém atestou até hoje qual foi o momento, embora ficasse notório quando da presença física do Verbo em Maria, que ratifica um fato histórico e observável. Um elemento curioso diante dessa realidade é atestado por um historiador profano da antiguidade clássica. O nome dele é Tácito. E ele diz assim, ao recordar a morte de um certo Cristo no tempo de Pôncio Pilatos, mas não fala sequer da ressurreição. No entanto, a presença espiritual de Cristo na comunidade, tornada visível pelas aparições, é que demonstra que ele havia ressuscitado. Ora, minha gente, a ressurreição de Jesus Cristo mostra o estilo de Deus agir ao velar e ao revelar-se em acontecimento que exige a fé. Ratzinger, teólogo e papa, em seu livro Jesus de Nazaré, nos coloca algumas perguntas feitas no cenáculo por Judas Tadeu e que talvez muitos de nós gostaríamos de fazer. Senhor, por que te manifestaste a nós e não ao mundo? João 14, 22. Outra, por que é que não te opuseste com força aos teus inimigos que te levaram para a cruz? Terceira pergunta, por que não lhes demonstraste com vigor irrecusável que tu és o vivente, o Senhor da vida e da morte? E a quarta questão,
por que é que te mostraste apenas a um grupo de discípulos em cujo testemunho temos agora de nos fiar? E o texto ainda acrescenta outras perguntas. Por exemplo, por que só a Abraão? Por que não aos poderosos do mundo? Por que só a Israel e não de modo indiscutível a todos os povos da terra? Aí entra Bento XVI, grande teólogo e Papa. Ele mostra uma experiência e uma habilidade extraordinária ao refletir sobre essas questões, quando ele diz assim: esse é o modo de Deus agir, ou seja, de maneira suave. Deus aos poucos vai construindo a grande história, na grande história da humanidade, a sua história. Torna-se homem, mas de modo a poder ser ignorado pelos contemporâneos, pelas forças respeitáveis da história. Continua Ratzinger: padece e morre. E como ressuscitado, quer chegar à humanidade apenas através dos seus, aos quais se manifesta. Ele bate hoje e continua batendo suavemente, lentamente, as portas dos nossos corações. E se nós lhe abrirmos, lentamente vai nos tornando capazes de vê-lo. Vejam, gente, Deus não quer se impor a ninguém pela força exterior. Mas como já lá em Gênesis 1, 27, que eu sempre falo dos 3 aspectos da criação, a imagem e semelhança, que é a inteligência, a vontade e a liberdade, ele respeita a nossa liberdade. Ele deixa nós agirmos, mesmo que seja contra. Ele dá essa liberdade ao ser humano. Mas ele, nessa liberdade, ele concede e suscita o amor. O resultado dessa postura de Deus é que, através de Jesus, irradia um raio de luz que cresce ao longo dos séculos. Um raio que não podia provir de ninguém, de nenhum ser humano, simplesmente. Um raio mediante o qual entra verdadeiramente no mundo o esplendor da luz de Deus. E Ratzinger conclui: teria o anúncio dos apóstolos podido encontrar fé e edificar uma comunidade universal se não operasse neles a força da verdade? E lembre-se, a verdade é a grande razão universal criadora para o bem, que é a verdade. E que nós esquecemos no hoje da história. E por isso sofremos impactos, tragédias, porque esquecemos de sempre comparar as coisas e olhar para a verdade. A verdade é Deus. E Deus jamais nos engana. Portanto, talvez tenhamos que exclamar como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Desejo a todos uma feliz Páscoa
e que Deus abençoe a todos e com a graça de Deus até a próxima semana. Há muito tempo atrás nascia um homem. Um homem queria mudar tudo. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus tomou os nossos pecados sobre si, deu a própria vida por todos, inclusive para aqueles que o rejeitaram e ainda o rejeitam. Mesmo pregado naquela cruz, ele teve amor suficiente para pedir que Deus perdoasse aqueles que haviam o açoitado, cuspido em sua face e colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Foi por mim, por você, que ele passou por tudo isso. Ele ressuscitou e subiu ao céu, mas o seu amor continua habitando naqueles que creem no seu nome. Mesmo depois que seu suor se transformou em sangue, mesmo depois de ser traído, negado, condenado e crucificado, Cristo não reclamou nem recuou. Ele seguiu em frente por amor a mim e a você. Jesus não precisava passar por tudo aquilo que passou. Ele é o Filho do Deus vivo. É santo e não teve pecado algum. Ainda assim, por amor às nossas vidas, ele suportou tudo. Ele carregou a nossa cruz. Ele sabe quando você está triste, sem dinheiro para pagar as contas ou enfrentando crise nos seus relacionamentos, mas ele também vê as suas qualidades, conhece os seus sonhos mais íntimos e sabe como realizá-los. Jesus foi simples em tudo que fez, no entanto, foi mais profundo que qualquer outro ser, indo muito mais além do que alguém jamais foi. Foi crucificado, morto e sepultado, por amar a mim e a você. Foi pregado numa cruz após longa caminhada de tortura e dor. Foi por você. Viver a Páscoa não significa somente crer no Deus que em Cristo nos redimiu e nos ressuscitará, mas se trata em saber quem é Cristo para nós, qual é o lugar que Ele ocupa em nossa vida. Somente assim seremos pascais e viveremos verdadeiramente a ressurreição de Jesus. Desejo que você aí do outro lado tenha uma Páscoa viva, que ressuscite na esperança, que você ressuscite no amor, que você tenha fé em Jesus e em si mesmo, pois não há maior presente para um pai do que ver seus filhos na luta para serem felizes. Celebre todos os dias, porque Ele vive. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.